tarde, senador. Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Entre Linhas. Paz e bem, minha querida irmã Mariana, também doutor Frederico, você que está nos assistindo no Entre Linhas, dessa vez estamos trazendo uma ótima notícia para o Brasil, fruto de uma mobilização popular. Tá vendo como adianta mobilizar, chamar, falar com os senadores, mandar mensagem nas redes sociais. Nós viramos aqui essa questão do mandato de senador, que agora não vai ser 10 anos como eles queriam, não, vai ser 5. Exatamente, a gente vê o senador aqui muitas vezes, né, falando sobre a importância da renovação dos nomes no Senado, né, e a gente, inclusive, esperando muito a renovação em 2026, inclusive, é de fato uma vitória, né, senador? Foi uma grande vitória, viu, Mariana? Uma grande vitória que poucos acreditavam, tá? Inclusive senadores, poucos acreditavam que a gente ia conseguir reverter. Mas aí eu vou te falar, são os patriotas, né, pessoas que amam o Brasil e que não desistiram, não jogaram a toalha, foram nas redes sociais dos senadores, ligaram, mandaram e-mails e chegou, né? E chegou na hora certa. O relatório, pelo fim da reeleição, que a gente concorda, né? Acabar com essa história de o executivo, seja prefeito, governador ou presidente, ter ali, na hora que ele assume o mandato, ele já está pensando o que fazer e o que não fazer para se reeleger pelo poder. Então, ele não toma decisões importantes de austeridade no seu município, no seu estado, na presidência, não quer se desgastar em certas medidas importantes, remédios às vezes amargos, mas para colocar a sua gestão no rumo. Não, ele se preocupa com a reeleição. Então, isso vai acabar ao fim da reeleição, a gente votou hoje, né? O mandato vai ser de 5 anos para esses cargos no executivo, né, para que eles tenham uma maior condição de planejamento. E também acabamos, sabe por quê? Com esse negócio de 2 em 2 anos ter eleição. Ou seja, nós vamos ter uma eleição agora unificada para tudo, desde vereador até presidente da República. Imagina o custo, Mariana, Frederico, você que está nos assistindo, os bilhões, são mais de 10 bilhões de reais que serão economizados, que é o custo de uma eleição, se você somar fundo partidário, fundo eleitoral, somar também o custo da própria eleição, é uma coisa da casa da dezena de bilhão, nós vamos economizar isso e vai dar mais previsibilidade, né? Porque você não vai ter que parar o Brasil de 2 em 2 anos para ver reeleição, aí vem a coisa da emenda parlamentar, do uso político dela, né? E esse clientelismo todo que é muito nefasto para a nação. E aí foi a grande vitória, porque essa questão da reeleição, do mandato único, já estava quase que pacificado. Mas tinha uma pegadinha ali. A pegadinha era o seguinte: todo mundo iria ficar com mandato de 5 anos, né, desde vereador até presidente da República, e o senador ia ter o privilégio de ter 10 anos de mandato. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui há 6 anos e meio, né? E é muito tempo, né? Assim, dá para você fazer muito e não se render ao sistema, aqueles que têm resistência, resiliência, né? Porque quanto mais tempo você fica aqui nesse sistema, é algo que é pernicioso no aspecto da acomodação, de você dizer, não adianta, vou me acomodar. Então, 8 anos para o Senado já não existia em nenhum lugar do mundo algo parecido com isso. A maioria dos países democráticos, não é com a consciência mais pujante desse sentimento de cidadania, são 5 anos de mandato ou 6 anos de mandato para senador, né? E o debate foi travado nesse ponto, né, da oxigenação da democracia, da importância de se renovar, de ter alternância de poder, e nós conseguimos essa aprovação. Eu estou muito feliz, porque foi um acordo ali na última hora e estava indo para o voto, e aí ia ficar 10 anos, quem vota com 5, quem vota com 10, e nós conseguimos trazer para baixo, que eu acho que isso aí é um presente para as futuras gerações, para a nossa também, mas especialmente para as futuras gerações do país.
Senador, nós tivemos na semana passada a aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto para aumentar o número de deputados de 513 para 531, com impacto orçamentário anual estimado ali de volta de 65 milhões de reais. Senhor, essa pauta vai chegar no Senado logo mais? Ou, se me falha a memória, até já está aí? Como é que o senhor vê a expectativa dentro do Senado em relação a esse aumento de vagas de deputado? Hoje é o dia da boa notícia, né? Eu posso dizer para vocês que isso não passa aqui no Senado. Inclusive, nós, logo quando a Câmara aprovou, Frederico, esse absurdo, né, desse aumento de 513 para 531, se você tem uma ideia, não tem nem cadeira suficiente ali, não tem estrutura, não tem gabinete para essa turma, nem que o que tem hoje. Tu imagina o que iria chegar? A gente levou para o plenário esse assunto, fizemos um debate, tinha gente do PT lá, tinha gente de... E no plenário do Senado, o sentimento dos 12 que estavam lá, dos 12, todos se manifestaram contra, inclusive um senador do PT. Então, eu acho que não vai ser fácil, não vejo clima para passar isso aqui, né? Eu acho que vai ficar uma lei, uma aprovação da Câmara que vai para a gaveta aqui, porque vai ficar feio, né? Ficaria muito feio o Senado aprovando isso, enquanto bastava fazer a redistribuição, como manda a Constituição, mas querem fazer um jeitinho brasileiro, né? Para, em vez de cair e ter menos custo para você que paga imposto, né? Subir, para abraçar mais correligionários, mais deputados, aí vem mais emenda. Então, eu sou favorável e tenho projetos que se caia o número de deputados de 503. É uma representação muito boa do país e fica proporcional se a gente tivesse 300 deputados federais. E eu tenho outra proposta também que não está madura, mas se Deus quiser nós vamos ver nos próximos anos, uma proposta para cair de 3 senadores para 2. E um detalhe, eu também sou contra a reeleição no legislativo. Para mim não tinha que ter reeleição para senador, para deputado, não. Mas isso ainda é um pensamento minoritário hoje. É um despertar de consciências, né? São as pessoas, os brasileiros, tomando conta da política. Você que está nos assistindo, quem sabe no ano que vem pode estar eleito para algum cargo, deputado, enfim... governador ou até senador, né? Presidente da República, por que não? Então, as pessoas que vêm de fora e que têm essa missão pela vida aqui no Brasil, que possam fazer essas mudanças necessárias. Mas, olha, foi um golaço o que nós tivemos aprovado hoje na principal comissão do Senado Federal. Você imagina indo para o plenário, que eu acho que está pacificado ali, a gente vota, não sei se vai ser... Aprovamos o requerimento de urgência, tá? Um requerimento de um calendário especial também, hoje aprovamos para essa PEC do fim da reeleição, e eu espero que vá para a Câmara dos Deputados e que seja aprovado lá o mais rápido possível. Só deixando claro que não vai valer agora para essa eleição. Isso, dentro da proposta, é uma coisa que conclui em 2034. Ótimo, senador. Sem querer sair, né, dessas boas notícias, como o senhor trouxe, né, esses golaços, mas tendo que entrar naquilo que não está deixando a gente com tanta esperança, tem a questão das pautas prioritárias hoje para a oposição ao governo Lula e aqueles também que são críticos ao STF, que é o PL da anistia, também CPMI do INSS. Aí CPMI do INSS a gente também está vendo se enfraquecer, a gente está vendo várias frentes e tentativa aí de cortina de fumaça. Ainda dá para ter esperança em relação a essas pautas tão importantes hoje para a oposição? Olha, hoje, essas vitórias que nós tivemos aqui, graças à pressão popular, nos mostram um caminho de que a gente tem que continuar. O caminho que não é de jogar a toalha, é de achar, essa turma já está aí, o Brasil está perdido. Que é isso? Não existe isso, a gente sabe, né? Principalmente nós cristãos, né? Que Deus tem um plano para esse país, né? Que aqui é o coração do mundo, a pátria do evangelho, que nós vamos estar no topo desse planeta. Agora, essas provações precisam até para a gente valorizar certas coisas, como, por exemplo, acompanhar a política do seu país, participar, como hoje os brasileiros participaram, e a gente conseguiu emplacar o fim da reeleição, mandato único, e cair, inclusive, eleições únicas, e cair o mandato para
senador, dentro do Senado. Nós votamos. Você tem noção do que significa isso? Então, pauta, por exemplo, da CPMI do INSS, não vai ter como segurar. O Davi Alcolumbre não tem aparecido por aqui. Vamos ver se ele vai no plenário daqui a pouco. Vai ter a nossa sessão a partir de 4 horas. Ele não apareceu esses dias, já está aí quase uma semana que ele voltou da China e da Rússia, quando foi junto com Lula flertar com ditadores lá, né? Uma cena dantesca aquilo ali, que dá vergonha para os brasileiros que amam a democracia, né? Ontem você viu o Haddad falar uma palavra que eu não vou nem repetir aqui, né? Porque me soa mal. Isso não é papel de um ministro do Estado se referir à extrema-direita, como eles gostam, porque não existe extrema-esquerda no Brasil para essa turma, né? É extrema-direita. É você defender a austeridade, é você defender a vida, defender a família, a liberdade, para a extrema-direita. Aí ele usou uma palavra que não cabe a ministro. O discurso do ódio está onde? Né? É a pergunta que a gente faz. Né? Eles é que estão com o discurso do ódio e querem colocar para outros setores da sociedade. Então, a CPMI do INSS, que é essa crueldade, Mariana, Frederico, você que está nos assistindo, com os brasileiros que passaram a vida toda contribuindo para ter uma velhice digna, né? E foram roubados descaradamente, né? E não estão investigando tudo. É uma investigação seletiva que está acontecendo, por exemplo, poupando a instituição aí, a entidade do irmão do Lula, por exemplo, outras entidades que têm uma relação forte com sindicatos, né? Então, você acha que isso vai ficar por isso mesmo? Não vamos deixar ficar por isso mesmo. E você, brasileiro, não vai deixar, vai continuar cobrando. Nós conseguimos, a maioria dos senadores já assinaram essa CPMI, a maioria, mais de 41, né? E também a maioria dos deputados. Então, o que a gente precisa agora é fazê-la acontecer. O Davi Alcolumbre marcou, está cozinhando, empurrando com a barriga, mas já tinha marcado há muito tempo atrás uma sessão conjunta do Congresso Nacional, uma sessão do Congresso, quando ele vai ter a leitura desse requerimento. E aí a instalação é imediata, né? Se ele não lê, e já tem aí vetos travados de anos, né? E está precisando dessa sessão conjunta, está marcada para o dia 27, próxima semana. Se ele não fizer a leitura, nós vamos parar a sessão, não vai votar nada. Nós vamos fazer uma oposição, porque o Senado sozinho não consegue. A Câmara sozinha não consegue, mas Senado e Câmara juntos, numa sessão de Congresso, a gente consegue. Sobre a anistia, a mesma coisa, né? Prioridade para reconciliar o Brasil. Eu estive na Argentina agora, Mariana, semana passada, com o senador Magno Malta e a senadora Damares, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, e ficou evidenciado, inclusive lá na Argentina, né, que olha só, o governo da Argentina, a justiça da Argentina permitiu que nós fomos visitar os presos políticos do Brasil naquele país. E o ministro Alexandre de Moraes não permitiu ainda que a gente fosse pela CDH, num requerimento aprovado na Comissão de Direitos Humanos, que a gente fosse visitar os presos políticos aqui no Brasil ainda, né? Então, para mostrar que aqui não é democracia, que aqui não funciona bem, não está funcionando essa questão, mas a gente vai conseguir reverter, né, como a gente conseguiu essa vitória hoje. Vamos ter essa CPMI, vamos ter também a anistia, sim, não há outra forma, né? Então, enquanto houver injustiça com esses brasileiros que não pegaram em armas, que estavam sem liderança, que não tiveram dupla jurisdição, que não tiveram ampla defesa, muitos não tiveram nem na Praça dos Três Poderes e estão sendo imputados de forma covarde, né, de forma arbitrária, né, penas altíssimas. Isso nós não concordamos. Quem errou tem que pagar, mas de acordo com a lei. Mas a maioria ali não tem individualização de conduta dessas pessoas. Ou seja, estão pegando, copiar e colar e coloca para todo mundo os crimes. Isso não é correto. São pessoas que nunca tiveram passagem nem pela justiça e nem pela polícia, né? Então é uma grande maldade que está sendo feita, crueldade com brasileiros, quando você teve, há pouco tempo atrás, gente anistiada, lembra? Gente que sequestrou embaixador, gente que roubou banco, gente que estava nos asilos políticos, o que não está acontecendo com os brasileiros. Na Argentina nós vimos uma situação muito preocupante. Vamos voltar à Argentina com um grupo de senadores e deputados novamente. Não ficamos satisfeitos, né, porque o hino
do Javier Milei é liberdade, e isso os brasileiros lá não estão tendo, mesmo indo pelos caminhos legais, né, buscando asilo, mostrando a documentação, e estão sendo presos de forma arbitrária lá na Argentina. Eu até fiz uma advertência, né, e aproveito a imensa audiência sua para isso. Se o Milei não abrir o olho lá na Argentina, vai acontecer o que aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil. Ou seja, o nível de aparelhamento nas instituições, né, deixando lá gente com outra mentalidade, ideologia, partidária, né, vai sabotar o governo do Milei, como aconteceu a sabotagem do governo do Bolsonaro, né, onde ele queria fazer certas coisas e não deixaram ele fazer, o sistema não deixou, que hoje virou regime. Mas o Milei tem que cuidar disso e nós vamos voltar lá, inclusive para tentar falar com o Milei, né, que o Milei nos receba, porque tem brasileiros sofrendo naquele país, nas penitenciárias daquele país. Então, anistia já, vamos correr atrás disso para pacificar e reconciliar o Brasil, e isso vai acontecer, eu espero que o quanto antes. Boa, antes só do Frederico fazer mais uma pergunta para o nosso querido senador Girão, quero deixar um abraço aqui para o pessoal, Raquel Costa, a Elza, Idalina, Elder, Roder, todo mundo que está nos acompanhando aí, muitos desde o início do programa, e inclusive todos os dias. Um abraço para cada um de vocês. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui que ajuda bastante a gente, Frederico. Senador, a gente sabe que a interferência do Supremo Tribunal Federal hoje não é só apenas nos assuntos políticos ali do parlamento ou até do Poder Executivo, mas chegou inclusive os tentáculos do Supremo ao futebol brasileiro, por meio especialmente do ministro Gilmar Mendes. E eu vi que ele deu uma entrevista recentemente, inclusive mencionando o nome do senhor. E eu sei, o senhor foi dirigente de futebol, uma carreira aí de sucesso no futebol, né? E queria que o senhor falasse aí sobre essa fala do Gilmar Mendes que mencionou o nome do senhor. Olha, a gente tem denunciado o que tem acontecido, tem buscado informações junto à CBF sobre contratos milionários, né, de cerca de 10 milhões de reais por ano, que o instituto que o Gilmar Mendes até confessou que é sócio, né, que o ministro Gilmar Mendes confessou que é o IDP, né, fez com a CBF e mantém com a CBF. E vai que a liminar que estava, né, o processo estava com o ministro André Mendonça, ninguém entende por quê, né, porque é a questão o processo é sempre assim dentro do STF. Quem já está analisando o processo, o eventual recurso, a eventual coisa correlata, né, uma medida correlata, vai para a mão do mesmo ministro que estava analisando. E estava com o André Mendonça, que mandou tirar o presidente da CBF, e aí vem o PCdoB, faz aí uma DPF, e em vez do presidente Luiz Roberto Barroso mandar para o ministro André Mendonça, sabe lá por que cargas d'água, ele manda para justamente o ministro Gilmar Mendes, né, que mantém um contrato com a CBF. Então isso para mim é muito claro conflito de interesse. Estou entrando com pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, né, e quero dizer muito claro, tem uma CPI da CBF, que estão faltando poucas assinaturas, que eu sou o autor, para que a gente possa trazer para essa casa. A partir do momento que existe essa mistura do público com o privado, ainda mais com vultuosas quantias de milhões de reais, e eu sou um amante do futebol e vejo como ele está sendo gerido sem transparência, né? Ainda mais com essas interferências. O STF eu sei que manda em tudo no Brasil, né? Até aqui no Senado a gente vê isso. O Senado ainda não se levantou, mas mandar até no futebol, no prazer do brasileiro, no hobby da gente, aí é demais, né? E não é à toa que a bola não entra, não é à toa que a seleção brasileira está em frangalhos. Até a camisa queriam mudar a cor para vermelha, né? Então agora está havendo uma mudança dentro da CBF, que parece que vai ser 6 por meia dúzia, que talvez a interferência do ministro Gilmar Mendes, pelas notícias, fica mantida dentro da entidade. Isso não é bom para o futebol, nós vamos continuar lutando pelo que é certo e vamos atrás dessa CPI para que descortine. Entrei com um projeto, depois eu quero comentar com vocês com mais calma, 2 projetos, um para dar uma transparência maior à CBF, né, e fazer com que se tenha um regime diferenciado, que é uma entidade privada, mas a gente, é o futebol brasileiro que está lá gerido por eles, né? A nossa
camisa, as cores do Brasil, né? Então tem que ter algum tipo de regime especial que não possa ser totalmente sem transparência. E também na seleção canarinha, que é o patrimônio do povo brasileiro, e que nós estamos 2 projetos com o senador paranaense, senador Álvaro Dias, né, que acabaram com a saída deles sendo arquivados, e eu estou dando entrada, né, em relação a esses 2 projetos, e nós vamos continuar aqui fazendo o nosso trabalho pelo que é certo, pelo que é constitucional. E nessa entrevista ele até falou: o Eduardo Girão é conhecido, né, lá no Ceará. Mas assim, é melhor ser conhecido realmente por enfrentar a corrupção, os corruptos, do que ser conhecido por tirá-los da cadeia. Senador Girão, a gente agradece sempre muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Mariana, só não esqueça do crachá, porque eu vou buscar esse crachá aí no Paraná qualquer dia desse, né? E é uma honra participar com vocês, porque eu sou um fã da Gazeta do Povo, não de hoje. Quando eu nem sonhava em estar com mandato, porque eu nunca planejei isso, mas eu já acompanhava a Gazeta pela luta de vocês, que me toca profundamente a alma, que é a causa da minha vida, que é a defesa da vida desde a concepção contra o aborto. Então a Gazeta me pegou aí pela alma, pelo coração, e depois outras pautas contra as drogas, contra jogo de azar, né? Vocês, pela liberdade, vocês estão sendo assim baluartes. Se você conta nos dedos mesmo, né? Uma emissora, grupos de comunicação que têm enfrentado, colocado, né, a verdade, ter ouvido um lado, ouvir o outro, buscar ir fazer crítica. Parabéns pelo trabalho, Mariana. No problema de conexão, mas muito legal, né, o que ele disse, e a gente também agradece muito porque o senador Girão sempre é muito solícito, sempre está muito disponível